Bom dia, quarto ano! E aí, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de História. Nessa aula de História nós conheceremos dois conteúdos muito legais. Vocês vão amar esses conteúdos. São bem divertidos mesmo. Então vamos lá que a tia Laís vai dar uma explicadinha, porque a tia Laís achou dois videozinhos muito legais que tá bem explicadinho, tá? A tia Laís só vai dar uma introdução. Daqui a pouco vocês vão ficar com o vídeo. Então, esses conteúdos que nós vamos estudar hoje é expansão marítima e as grandes navegações. Então, vamos lá. Que a expansão marítima vocês podem encontrar no livro de vocês, começando na página 86 e vai até a página 89. E as grandes navegações, vocês iriam encontrar da página 95 até a página 99, que são dois conteúdos bem legais. Na expansão marítima mostra como que aconteceu isso? O que? Os portugueses, os espanhóis, eles estavam em busca de novas terras para o comércio. Lembra que nós vimos a expansão? Então, eles precisavam fazer essa busca pelo comércio. Então, eles queriam o quê? Chegar às Índias para poder expandir o comércio, né? Porque o comércio, como a tia Laís diz, ele foi e ainda é uma das principais fontes de renda. Então entrava muito dinheiro. Então eles faziam grandes viagens para chegar às Índias. Porque nas Índias eles encontravam o quê? Cravo, pimenta, noz moscada e canela, que valia muito dinheiro. Então se eles conseguissem levar, principalmente Portugal e Espanha, que comandava tudo, eles iriam o quê? Aumentar, né, o lucro deles e continuar cada vez mais ricos. Então, eles faziam essas grandes embarcações, né, em busca, assim, para chegar às Índias e conseguir fazer esse comércio. Então, o que? Nessas embarcações, como vocês podem dar uma olhada aí na página 87, eles usavam a bússola, o astrolábio e o mapa para se localizar, né, que eles iam, como a tia Laís disse, em busca das Índias, para chegar às Índias, para poder encontrar, para poder buscar a mercadoria que eles queriam, que eram essas, que valiam bastante. Então, o quê? Por que eles motivaram até essas grandes embarcações? Os metais preciosos estavam muito escassos na Europa, então eles estavam valendo muito dinheiro. Então, eles indo em busca de outros, se conseguissem, eles iriam conseguir muito dinheiro, né? Porque ia ser um país que vinha vender, então ia vender para toda a Europa. Eles tinham desejo de conhecer novas terras também, porque ao conhecer novas terras, eles poderiam explorar. Busca por rotas comerciais, como a tia Laís disse, e também outras formas, como vocês verão no vídeo. Então, o que? Vocês vão conhecer o Cristóvão Colombo, que chegou à América. Quando ele chegou à América, Cristóvão Colombo, ele sempre acreditou que a Terra fosse redonda, né? Então, o que? Ele queria chegar às Índias. Só que aí, para fazer esse caminho, o que o Cristóvão Colombo queria? Ele estava aqui na Espanha. Ele ia dar a volta em volta do planeta para chegar às Índias. Só que o que aconteceu? Tinha uma América no meio do caminho. E eles não sabiam que existia um continente americano. Então, Cristóvão Colombo chegou. E passou por grandes dificuldades mesmo, sabe? Porque eles estavam muitos meses navegando e não chegava a lugar nenhum. Então, eles já não estavam aguentando mais só ver água pela frente, estavam ficando doidinhos. E fora que naquela época, eles acreditavam que existiam monstros marinhos, sabia? Que devoravam as embarcações, como vocês verão no vídeo, bem legal. Então, é isso. Que a tia Laís vai falar muito não, que vocês vão ver bastante coisas nos vídeos. E as grandes navegações também é isso. Conta a história de Bartolomeu Dias, que atravessou o Cabo das Tormentas, que era uma parte do mar embaixo da África, que era muito agitado e perigoso. O quê? Por que ele ia atravessar a África, tia Laís? Porque nesse período Portugal acreditava que se ele contornasse o continente africano, ele chegaria às Índias também. Porque um outro caminho que tinha para passar era muito estreito e não dava, já estavam com muitas outras embarcações. Então eles tiveram essa ideia, contornar o continente africano e chegar. Tinha essa parte do Cabo das Tormentas. Então ele foi lá e atravessou, que passou a se tornar o Cabo da Boa Esperança. E o primeiro que conseguiu contornar o continente
africano para chegar às Índias. Adivinha quem foi? Muito bem, Vasco da Gama. Ele chegou lá. E Pedro Álvares Cabral queria também chegar, né, para atravessar o continente africano. Só que deu alguma coisa errada, ele fez o percurso errado e chegou aonde? Aqui, no Brasil. Então tudo isso vocês vão ver agora no videozinho que a tia Laís montou e daqui a pouco nós faremos as atividades juntas, tá bom? Um beijo, fiquem com o Papai do Céu e assistam o vídeo até o final, tá bom? Tema de hoje? Para saber como aconteceu a expansão marítima, vamos entender primeiro as motivações dessas expedições. Para começar, temos como um dos incentivos a formação de determinados monopólios. A localização geográfica da Península Itálica favorecia o monopólio do comércio dentro do Mediterrâneo. Claro, outros fatores ajudaram na construção desse monopólio, como o fato dessa região ter sido um dos primeiros lugares do renascimento comercial e urbano. Além de ser um centro de desenvolvimento dos saberes humanos durante os anos renascentistas. E aí, a gente pode ver que o monopólio dos estados italianos era tão significativo que o primeiro navegador a chegar nas Américas foi o genovês Cristóvão Colombo, que apesar de ser italiano, estava navegando pela Espanha. Ou seja, o conhecimento italiano sobre navegar também deu um belo empurrão em direção a terras desconhecidas. Assim fica claro que, com o monopólio das rotas comerciais, não tinha muito espaço para a concorrência de outros países. Um outro ponto era a necessidade de novas fontes de metais. Depois de uma intensa exploração de minas europeias, naturalmente chegou um momento de esgotamento. E dessa forma, esses estados buscaram dar continuidade às suas expansões, na procura de metais em outras terras. Inclusive, na Espanha, essa necessidade inaugurou o chamado metalismo, que é parte do mercantilismo, uma das marcas da colonização europeia nas Américas. A religião também não ficou de fora do impulsionamento das grandes navegações. Sua participação aconteceu de diversas formas. Lembram que os reformistas protestantes abalaram o mundo religioso europeu? Isso provocou uma intensa reação da Igreja Católica com a Contra-Reforma. Aí veio o Papa Paulo III e no Concílio de Trento se estabeleceu a ordem religiosa da Companhia de Jesus. O objetivo era, então, buscar novos fiéis nas terras recém-descobertas da América, Ásia e África. Isso tudo aconteceu cronologicamente depois das primeiras navegações. Mas mesmo em 1517, com Martinho Lutero, as consequências da reforma continuaram motivando as navegações. Mas olha que interessante, não foi apenas para buscar novos fiéis que a América serviu. Alguns grupos de minorias meio que indesejados, como os puritanos na Inglaterra, foram enviados para o Novo Mundo. E foram eles que fundaram as 13 colônias na atual costa leste dos Estados Unidos. Agora, vamos focar nos nossos colonizadores. O pioneirismo português é um ponto importante quando falamos da expansão marítima. Em primeiro lugar, por conta da sua geografia. Podemos dizer que o extenso litoral português foi uma enorme influência para os portugueses se lançarem ao mar. A tradição pesqueira que se desenvolveu devido ao litoral também teve uma enorme importância para a primeira colonização portuguesa, como, por exemplo, na conquista de Ceuta, no norte da África, próxima ali do Estreito de Gibraltar. Essa região era relativamente perto da costa, e assim havia o controle da entrada e saída de navios no Mediterrâneo. A crescente burguesia portuguesa foi mais um incentivo para as primeiras colonizações do Império. Os comerciantes burgueses estavam atrás de novos produtos e mercados, então investiam boa parte de suas rendas nas expedições. Mas não eram apenas os burgueses que estavam de olho nas viagens. A nobreza estava atrás de honras e de terras e por isso também as incentivava. Assim como o clero, com o interesse de espalhar o catolicismo pelo mundo. Assim, conseguimos ver que boa parte do pioneirismo de Portugal é fruto dos objetivos em comum das classes portuguesas. Em 1383, começa uma crise de sucessão em Portugal, já que Fernando I, que era quem reinava na época, morreu sem deixar herdeiros homens legítimos. E temos aí a Revolução de Avis.
A nação então se divide. A burguesia e o povo apoiaram Dom João I, filho bastardo de Fernando, conhecido como Mestre de Avis. E a nobreza ficou do lado da herdeira Beatriz, que era casada com Dom João I de Castela, com interesse em uma reunificação com o Reino de Castela. Como era de se esperar na Idade Média, esse problema foi resolvido com um confronto. Com o apoio burguês e dos ingleses, o filho bastardo vence a Batalha de Aljubarrota e ganha o trono. Tá, e o que isso tem a ver com a expansão marítima? Essa unificação e estruturação do Estado português de forma precoce resultou em um crescimento e uma aproximação da burguesia e da nobreza governante. E, consequentemente, possibilitou a saída dos portugueses para o mar. É claro que essas movimentações todas teriam consequências. E a principal se deu na economia. A pulsante revolução comercial foi incentivada e espalhada por toda a Europa. O colonialismo foi a principal fomentadora do mercantilismo na Península Ibérica. Sendo que na Espanha isso apareceu na forma do metalismo e em Portugal no comércio de gêneros tropicais. A ocupação das colônias americanas é feita num contexto de renascimento comercial que foi impulsionado pela própria colonização e transformou profundamente a economia europeia. Podemos somar a isso os primeiros movimentos de globalização, já que, pela primeira vez, houve uma interação dos mercados mundiais. Com esse crescimento econômico todo, a partir da exploração dos bens coloniais, a Europa começa a desenhar sua hegemonia mundial. O capital acumulado pelos comércios, bens coloniais e outras atividades relacionadas, como o curso e a escravidão, foram essenciais para uma coisa que vocês certamente ouviram falar: a Revolução Industrial, em especial na Inglaterra. Em diferentes medidas, em diversos países, a exploração colonial deu enormes lucros, permitindo o desenvolvimento material e técnico-científico nas metrópoles e, naturalmente, maior dominação dos territórios coloniais. Essa hegemonia europeia foi conseguida mesmo depois da chegada às Américas. Aliás, antes da vinda dos europeus para as Américas, os maiores centros comerciais ficavam justamente na África e na Ásia. E por último, mas longe de ser o menos importante, a expansão marítima resultou no colonialismo. Diferente do que você pensa, o principal produto da expansão marítima não foi nenhuma especiaria, mas sim o complexo sistema jurídico, econômico, social e cultural desenvolvido durante 400 anos de dominação da América, África e Ásia, para justificar e regulamentar as desigualdades e opressões causadas por eles mesmos. E outro aspecto importantíssimo é a troca cultural dos povos europeus com os povos nativos e africanos. Isso resultou no surgimento de novas culturas nos continentes explorados e em modificações do continente europeu. Essa é, sem dúvida, uma das mais significativas consequências da expansão marítima. Bom, deu para ver como a história da expansão marítima transformou os rumos de todo mundo, não foi? Grandes navegações. Você sabia que no século XV eu era o ser mais temido pelos navegadores? Naquela época, as pessoas não sabiam que a Terra tinha a forma de uma esfera e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. O Mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente. Por ele, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar artigos de luxo e as especiarias que usavam para conservar os alimentos. Mas as cidades de Veneza e Gênova fizeram um acordo com os árabes. Eles traziam as mercadorias até o Mar Mediterrâneo e os venezianos e genoveses as distribuíam pela Europa. Com o controle do comércio no Mediterrâneo, essas duas cidades italianas passaram a cobrar preços muito altos pelas mercadorias. A economia de Portugal dependia desse comércio e, por isso, foi muito prejudicada pelo monopólio italiano. Em 1453, ocorreu outro problema. O Império Otomano tomou Constantinopla e fechou a passagem pelo Bósforo, proibindo o acesso à Índia e à China. Diante desta situação, os portugueses precisavam encontrar uma rota alternativa para o Oriente, que não passasse pelo Mediterrâneo.
Portugal é o ponto mais ocidental da Europa. Seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e situa-se bem próximo do continente africano. Além dessas condições favoráveis, Portugal passou a assimilar os conhecimentos de outros povos e aplicá-los na busca de novas rotas marítimas. Muitas invenções de povos antigos, aprimoradas pelos árabes, foram apropriadas pelos portugueses. A bússola, o astrolábio, o quadrante, a balestilha, a ampulheta e as velas latinas. Aprenderam também com os árabes a elaborar cartas náuticas e a utilizar as técnicas de carpintaria naval. As caravelas foram a grande invenção portuguesa. Relativamente pequenas, leves e ágeis, as caravelas eram ideais para a navegação costeira. Eram dotadas de velas triangulares, que possibilitavam navegar contra o vento e desviar de obstáculos. Em caso de ataque, mudavam o curso rapidamente e podiam entrar com facilidade em rios e estuários, manobrar em águas rasas, contornar arrecifes e bancos de areia. Esta versatilidade deu às caravelas grande vantagem sobre os pesados navios mercantes usados no Mediterrâneo. Com toda essa tecnologia, os portugueses lançaram-se na procura de um caminho para o Oriente, contornando a costa da África. Durante quase todo o século XIV, Portugal tentou contornar o sul da África. Nessas explorações, os portugueses adquiriram uma grande experiência marítima e conquistaram vários pontos na costa ocidental da África, onde estabeleceram feitorias. Essas conquistas garantiram a Portugal a comercialização de arroz, peixe seco, sal, tecidos de algodão, ferro, cobre, malagueta, noz de cola, marfim, ouro e escravos. Em 1488, a frota de Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas. Essa etapa, no caminho para o Oriente, era um grande desafio, pois os ventos fortes e as grandes tempestades que ali ocorrem faziam do local um ponto crítico. Quando o cabo foi ultrapassado, Dom João II mudou seu nome para Cabo da Boa Esperança, pois sua travessia comprovava que o Oceano Atlântico e o Índico se ligavam. Aumentavam, assim, as esperanças de os portugueses chegarem ao Oriente, contornando a África. Finalmente, no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, contornando o continente africano, e Portugal adquiriu o monopólio do comércio das especiarias. Depois do retorno de Vasco da Gama, uma grande expedição foi organizada. Seu comandante, Pedro Álvares Cabral, tinha a missão de negociar acordos comerciais com os mercadores orientais. Durante a viagem, para escapar das zonas de calmaria, Cabral ordena que as embarcações façam uma rota mais a sudoeste, mas o desvio foi tão grande que a frota atravessou o Atlântico, encontrando novas terras no meio do caminho. Dias depois, a frota de Cabral retoma o caminho para as Índias. Há algum tempo, os historiadores contestam esta versão. Segundo eles, o governo português já tinha conhecimento da existência de terras a oeste. Portanto, o desvio da frota de Cabral pode ter sido planejado para que encontrasse as terras que mais tarde foram chamadas de Brasil.